Olá, bom dia, queridos amigos, amados irmãos e irmãs. Hoje é segunda-feira, estamos iniciando mais uma semana. Que Deus abençoe cada dia desta semana que se inicia. Hoje é dia 9 de novembro. Hoje estamos fazendo a memória da dedicação da Basílica do Latrão, que é a Catedral de Roma. Peço licença para entrar na sua casa nesta manhã de segunda-feira para lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. Ouçamos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Queridos irmãos e irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. E também que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos e amados irmãos, festejamos hoje a dedicação, ou seja, a consagração da Basílica do Santíssimo Salvador, também conhecida como Basílica de São João de Latrão. Ela foi construída no século IV, entre os anos 314 a 335, pelo Papa Melquíades, em honra a Jesus Cristo, o Santíssimo Salvador. Atualmente, esta basílica é a catedral da Diocese de Roma e é a sé episcopal oficial do Bispo de Roma, ou seja, o Papa. Ela é a mais importante igreja entre todas as demais igrejas da Igreja Católica, incluindo a Basílica de São Pedro em Roma. Por isso, ela é chamada de arquibasílica, uma honraria única. As palavras Santíssima Igreja Laterana, de todas as igrejas da cidade e do mundo, a mãe e a cabeça, foram inscritas na parede frontal, entre as 2 portas principais dessa igreja, para indicar a importância dela na história do cristianismo. Trata-se da primeira igreja católica que foi construída no mundo depois do fim da perseguição dos cristãos no início do século IV. Por isso, ela é chamada a mãe de todas as igrejas. A arquibasílica está localizada dentro dos limites da cidade de Roma, mas fora dos muros do Vaticano. Apesar disso, ela e os edifícios vizinhos gozam de direitos extraterritoriais como propriedades da Santa Sé, de acordo com o Tratado de Latrão de 1929. Essa igreja foi rededicada 2 vezes. O Papa Sérgio III, que esteve à frente da Igreja Católica entre os anos de 904 a 911. Dedicou esta igreja a São João Batista no século X, em homenagem ao recém-consagrado batistério da Arquibasílica.
O Papa Lúcio II, que governou a Igreja Católica entre os anos de 1144 até 1145, dedicou-a a São João Evangelista no século XII. Por isso, esses dois santos são considerados copatronos dessa basílica. Mas, como indica a inscrição na sua fachada, ela continua tendo como patrono principal Jesus Cristo, o Salvador. Inicialmente, os cristãos não possuíam lugares fixos para a celebração da Eucaristia. Por isso, nos 3 primeiros séculos do cristianismo, as celebrações aconteciam nas casas dos cristãos ou, durante as perseguições, aconteciam nas catacumbas, nos cemitérios. Essas celebrações são o símbolo da fé dos cristãos nos primeiros séculos, onde se reuniam para celebrar a palavra de Deus, o partir o pão e os sagrados mistérios. Com o passar do tempo e o fim da perseguição dos cristãos, as condições se tornaram favoráveis para a expansão do cristianismo. E assim se tornou possível e necessário a edificação de templos para o encontro dos fiéis para as celebrações litúrgicas. Dessa forma vão surgir as igrejas-templos. Celebrar a festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão nos possibilita refletir sobre o sentido do templo como organismo vivo do qual os cristãos são pedras vivas. Quando alguém é batizado, ele é convocado a compor o corpo místico de Cristo e a ser membro de sua igreja, cuja cabeça é o próprio Senhor. Somos o corpo vivo, o templo vivo é o Espírito Santo que nos dá a vida e nos une formando uma grande família. A igreja, templo e corpo, formada por todos os batizados, é a manifestação visível da presença do Senhor ressuscitado. Por isso, ela celebra os sacramentos, todos decorrentes do amor de Deus pela sua igreja. Nela, o Senhor nos une e nos alimenta com o pão da vida, que nutre nossa esperança e nos mantém unidos na fé. É ela, a igreja, aquela que louva o Senhor com a sua liturgia, a esposa sem ruga e sem mancha, que foi purificada pelo próprio esposo, o cordeiro imolado. Celebrar a dedicação de um templo, particularmente o primeiro templo da história do cristianismo, é celebrar aquilo que, na verdade, ele representa, o corpo místico de Cristo. Se respeitamos o templo construído de pedras, de tijolos, deveremos respeitar mais ainda o templo vivo, representado por cada ser humano que foi batizado. Nele, criado à imagem e semelhança de Deus, redimido pelo sangue de Jesus, habita o Espírito Santo. Se nos desdobramos para que o templo de pedra esteja limpo e bem adornado, como então não deveríamos lutar para que todo e qualquer ser humano tivesse a dignidade que atribuímos a um templo de pedra? Essa festa que celebramos hoje, homenageando a Basílica de Latrão, nos lembra que também nosso corpo é templo do Espírito Santo. Todo templo é lugar especial de encontro com Deus, merecendo todo o nosso cuidado e respeito. E não pode ser diferente o modo como devemos tratar o nosso corpo. É o que lembra São Paulo, quando ele escreve em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos de 18 a 20. Ele diz: fujam da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é exterior ao seu corpo, mas quem se entrega à imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Ou vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo,
que está em vocês e lhes foi dado por Deus, vocês já não pertencem a si mesmos. Alguém pagou alto preço pelo resgate de vocês. Portanto, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus rico em misericórdia possa abençoar você, sua família e todas as suas ações que serão realizadas neste dia e nesta semana. Abençoe também seus trabalhos e motivações e que em todas as suas obras você possa honrar e glorificar a Deus. Pela intercessão de Santa Rita de Cássia, nossa amada padroeira, receba neste momento a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, Deus os abençoe, saúde, paz e bem.